Muita paz e muita luz. Eu sou Aldeni e estou aqui para trazer uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança que vai abençoar muito a sua vida. Eu quero falar hoje sobre as promessas de Deus na nossa vida. As promessas de Deus, elas são feitas a nós quando nós nos encontramos com Ele. Quando nós abrimos a palavra de Deus e Deus fala ao nosso coração, Ele está repleto de promessas para que aconteçam na minha e na sua vida. Só que para que a promessa aconteça na minha e na sua vida, existe um tempo determinado. Deus não atrasa, nem chega depois. Deus chega na hora certa. E quando se fala em promessas de Deus, nós temos que lembrar de Abraão. Abraão já era idoso, sua esposa já era de idade avançada. E Deus chegou para ele e deu uma promessa que ele seria pai de multidões. Como Abraão iria acreditar se tudo que estava ao redor dele, se o natural dele estava tudo indo contra o que Deus falou? Mas mesmo assim, Abraão decidiu crer. Abraão decidiu crer nas promessas de Deus. E ele se manteve firme e manteve fiel. E no tempo certo, o filho da promessa chegou. No tempo certo, Abraão foi abençoado. Mas o que nós podemos aprender com Abraão? Nós podemos aprender o seguinte: que quando Deus faz uma promessa, nós precisamos nos manter firmes e nos fortalecer. Abraão, a palavra diz que ele esperou contra a esperança. Abraão se manteve firme no propósito. Abraão viu os anos passando, mas isso não fez com que ele esfriasse na fé. Isso não fez com que ele desanimasse. Mas pelo contrário, ele foi ficando cada vez mais convicto do que quando Deus fala, não importa quais sejam os gigantes, não importa quais sejam as circunstâncias, aquela promessa vai acontecer. Então eu quero te convidar nesse dia a você ser como Abraão, a você não olhar para o natural. Talvez o natural diga que você não tem condições financeiras. Talvez o natural diga que você não vai conseguir se curar dessa enfermidade. Talvez o natural diga que você não consegue comprar sua casa própria. Talvez o natural diga que você não consegue passar num concurso público. Talvez o natural diga que você não tem condições intelectuais, talvez, né, de conseguir entrar numa faculdade. Talvez o natural diga que durante muito tempo da sua vida você nasceu para ser pobre, nasceu para ser o coitadinho, nasceu para sofrer. Talvez o natural diga que você não vai se dar bem, você não nasceu para ser feliz. Tudo que você faz dá errado, tudo que você faz não prospera. A empresa que você abre quebra. Mas Deus diz para você que Ele é fiel para cumprir toda a palavra que Ele prometeu. As promessas de Deus estão cada vez mais avivadas na minha e na sua vida. Se você crê, assim como Abraão creu, você verá a glória de Deus. Deus, Ele é capaz de mudar circunstâncias da noite para o dia. Não importa quais sejam os gigantes que se levantarem. Talvez esse gigante seja a dúvida. Derrube esse gigante com a palavra de Deus. Talvez o gigante seja o negativismo. Derrube esse negativismo, renovando a sua mente com a palavra de Deus. Crendo no impossível, crendo que os impossíveis do homem são possíveis para Deus. Nada pode nos parar. Nada pode nos parar a não ser nós mesmos. Se nós não decidimos crer na promessa de Deus, a promessa de Deus não acontece na nossa vida. Mas quando nós permanecermos firmes, quando nós permanecermos fiéis à palavra de Deus, o impossível acontece na nossa vida. As portas se abrem e as soluções chegam como mágica. Mas não é mágica. Isso se chama fé. Fé no Deus do impossível. Fé naquele que te prometeu, que não é homem para mentir, nem filho do homem para voltar atrás. Ele permanece fiel. Ele permanece com as suas promessas diante de você. Então, que tal hoje sermos como Abraão e crermos contra a esperança, mas cremos que a nossa vitória chegará e ela será infinitamente maior do que nós pedimos ou pensamos, porque essa é a promessa
de Deus para a minha e para a sua vida. Que Deus abençoe você, abençoe sua casa. Fica com Deus, muita paz e muita luz.